Uma das matérias mais lidas que eu fiz no DCM foi sobre demissões na Globo. É um plano que eles têm desde 2016, 2018, que é Uma Só Globo, que é transformar o grande conglomerado de comunicação, o maior do Brasil, em uma empresa que funciona bem para os tempos de internet, de streaming, de cultura digital, na verdade, né, gente? A Globo ficou grande demais para a realidade das empresas de comunicação hoje em dia e a realidade da precarização também do próprio trabalho, né, gente? A Globo é também um retrato da precarização. Da coluna da Flávia Oliveira, exclusivo, Globo prepara a demissão de mais de 500 funcionários. A emissora, que vem fazendo cortes em massa desde o começo do mês, pretende aumentar o número de profissionais dispensados nos próximos dias. Segundo Ricardo Feltrin, é o fim da era Boni, tá, gente? Dos grandes salários de atores ganhando 300 mil reais sem necessariamente trabalhar em novelas. E é uma mudança muito grande. A Globo sofreu também muito com a pandemia e com o governo Bolsonaro, que retirou dinheiro público. Ele aplicou muito na Record e no SBT. Inclusive, o genro do Silvio Santos era ministro das comunicações do governo de Jair Bolsonaro. Emissora que vem fazendo cortes em massa desde o começo do mês pretende aumentar o número de profissionais dispensados nos próximos dias, diz a Fábio Oliveira. 11 de abril aí, foi ontem essa nota. Os cortes na Globo parecem estar longe do fim, isso porque a coluna soube que a emissora está preparando mais 500 demissões de funcionários que devem começar já nos próximos dias. Dessa vez, no entanto, o passaralho deve atingir todos os setores. O intuito é cortar custos, como já vem acontecendo desde o começo do mês, já que, segundo fontes, a TV tem passado por dificuldades financeiras. A ideia, segundo os amiguinhos da coluna, era que as demissões acontecessem aos poucos e sem alardes. No entanto, nos últimos cortes do departamento de jornalismo, que repercutiram muito mal, a emissora pretende minimizar a questão e fazer o passaralho com mais calma. Desde o começo de abril, mais de 50 trabalhadores já foram demitidos, entre eles repórteres, produtores, apresentadores e técnicos, em São Paulo, Rio de Janeiro, Distrito Federal, Minas Gerais e Pernambuco. No Rio, nomes conhecidos como Eduardo Tchau, Flávia Januzzi e Mônica Sanches foram cortados da emissora. Em São Paulo, Leila Sterenberg, jornalista da Globo News, também esteve na listagem. A profissional, que estava na Globo há 25 anos, fez um longo texto de desabafo nas redes sociais após o ocorrido. Essa foto é do meu último especial de domingo. O resto da minha vida começou ontem, quando passei o crachá pela derradeira vez na catraca da emissora, no Jardim Botânico. Me emocionei com as inúmeras manifestações de carinho nessa despedida por parte de amigos, companheiros de trabalho e desconhecidos que me escreveram aqui e nas outras redes. Obrigada. Começou escrevendo. Com tanta experiência, Leila Sterenberg brincou sobre ter se tornado uma profissional razoável e aproveitou para dizer que já está planejando novas aventuras. Acho que me tornei uma profissional razoável e fiz amigos maravilhosos, além de ter podido trabalhar com alguns dos melhores jornalistas do nosso país. Muito orgulho e vamos que vamos, já estou inventando os próximos capítulos dessa saga. Então, essa notinha da Fábio Oliveira. Temos que ficar atentos aí. E só para vocês saberem, a matéria que eu fiz da Globo, essa daqui, lá no Diário do Sempre do Mundo, eu vou até pegar aqui a matéria original, em 2019. Eu não sou um jornalista de televisão, tá, gente? Mas eu fiz uma matéria, um apanhado sobre as demissões, que é a explicação sobre o projeto Uma Só Globo, né? Demissões em massa, redução de salários, briga e choro dos bastidores. A verdade do projeto Uma Só Globo, por Zambarda. O nome do projeto é Uma Só Globo. De acordo com a própria empresa, o maior projeto de mudança estrutural em 94 anos de história. Reestruturação pode ser traduzida em uma outra expressão mais direta: demissão em massa. As mudanças no grupo ocorrem com a supervisão da consultoria Accenture. E o que a Globo quer com esse projeto? Unir em uma única empresa as divisões da TV Globo, Globosat, Globo.com, DG Corp, que é a direção de gestão corporativa, e Som Livre. Essa matéria, ela deu tanta visualização no DCM, gente, que o 247 deu na capa também, e eu repercuti muito, porque, na verdade, assim, eu não fiz um trabalho de furo. A Fábia, o Léo Dias e o Ricardo Feltrin deram mais furos de primeira mão. Eu peguei todas as informações deles, cruzei e entrevistei algumas pessoas. Até nessa matéria eu conversei
em off com o Maurício Sticer, mas no final das contas ele não me deu declarações em on, então acabei não usando na matéria, mas eu conversei com gente especializada em televisão para entender direitinho. Jorge Nóbrega, presidente executivo do grupo, explicou o plano da megafusão no dia 8. A marca Globo, como conhecemos hoje, sinônimo de TV aberta, passa a dar o nome a uma empresa nova, ampliada, integrada e orientada a novos desafios e oportunidades. Nos 2 dias anteriores, o clima dos bastidores já era ruim. Segundo a coluna Gente, da revista Veja, ela informou que no dia 6 de novembro de 2019, quando atores começaram a gravar as cenas noturnas da novela Bom Sucesso, chegaram as informações sobre as demissões no Projac. Não havia precisão de nomes e nem sinais das áreas mais afetadas, mas instalou-se um clima de pânico e de especulações. A Veja diz que a atriz Ingrid Guimarães chorou pelos colegas naquele dia, mas ela não foi demitida. Apesar da comoção, os funcionários sabiam há meses que estavam sendo desenhados um novo organograma de equipes e funções. Uma lista chegou a circular em grupos de WhatsApp de atores, figurinistas e produtores, com supostos nomes de quem teria sido cortado, o que enfureceu diretores. O número de demitidos foi oficializado em 150 pessoas na TV Globo. O colunista Ricardo Feltrin, do UOL, disse que os cortes devem prosseguir até 2022. Os jornalistas que cobrem televisão trouxeram informações dos bastidores da emissora de quantas pessoas podem ser cortadas em até 2 anos. Daniel Castro, do site Notícias da TV, estipula que cerca de 2.500 profissionais devem ser desligados. Feltrin, em sua coluna no UOL, sustenta que os cortes podem chegar até 4.000 funcionários. A Globo tem 15.000 empregados. Além das demissões, o achatamento dos salários, as demissões não atingem só profissionais de baixo e chegaram no alto escalão do grupo. Não afetam somente a área de jornalismo e atingem em cheio, sobretudo, os artistas da Globo. De acordo com a Veja, o trio de diretores Denis Carvalho, Denise Saraceni e Rogério Gomes, o Papinha, tiveram seus salários reduzidos e deixaram de ser pessoa jurídica para receber pelo sistema CLT. Cerca de 50% da remuneração dos 3 foi cortada. Carvalho faturava R$400 mil e Papinha e Saraceni 250 mil. Para o Grupo Globo, as mudanças são uma correção de rota. Os grandes contra-cheques surgiram na gestão Marluce Dias como diretora-geral da emissora entre 1998 e 2002. Ela veio da Mesbla e decidiu criar uma série de núcleos da emissora como uma grande magazine. Isso criou uma competição entre os diretores, tanto pela audiência, à época aos 50 pontos no Ibope, quanto pela receita milionária do mercado publicitário. Apresentadores também estão sendo afetados por essas mudanças. Patrícia Poeta e Zeca Camargo estariam insatisfeitos com as mudanças salariais. Acho que o Zeca não está nem mais na Globo atualmente. Justamente por isso, os 2 apresentadores e a apresentadora Angélica, mulher de Luciano Huck, foram sondados pela Record. Nenhum deles desmentiu as informações que circularam. Outros profissionais, como Tino Marcos, que também saiu, preferiram se tornar freelancer e diminuir o pichuleco. Dentro do alto escalão, o diretor-geral Alberto Pessegueiro decidiu sair a partir de janeiro de 2020, depois de 25 anos. Já Paulo Daut Marinho, o neto de Roberto Marinho, foi promovido no cargo de diretor dos canais infantis Globe e Globinho e da unidade de negócios digitais Globosat para assumir todos os canais Globos. Parênteses meu, essa matéria é de 2019, mas a Globo, pela Globe, está investindo pesado em videogames. Eu sei disso porque os assessores da Globo, inclusive, me procuraram para dar notícias. Então, eles estão fazendo investimento pesado em streaming e novas tecnologias. A Globo faz, inclusive, ela incentiva na Brasil Game Show, que é um evento que surgiu no Rio de Janeiro e hoje ocorre em São Paulo, as maratonas de desenvolvimento de jogos. Então, para a galera que fala na esquerda que videogame não é importante, a Globo, que é o maior grupo de comunicação do país, já está de olho nesse formato de comunicação. Esse setor inclui TV paga, gestão de rede de filiadas e a própria Rede Globo. O neto do Roberto Marinho está cuidando disso. As demissões e negociações parecem afetar o negócio da televisão, mas os cortes chegaram ainda em novembro na editora. Olha aí a nova configuração do Grupo Globo. Tem o Eric Bretas, que está lá com produtos e serviços digitais, que é a Globoplay, e essa é a configuração. A família Marinho continua bastante influente, não necessariamente no topo da cadeia,
mas vocês podem ver com o Paulo Marinho nos canais Globo. Em 21 de novembro, uma lista com alguns nomes de profissionais foram desligados da editora, chegaram a 40 nomes. Diagramadores e editores estavam na fila de demissões. Na mesma semana, funcionários souberam que a versão impressa da revista Galileu seria descontinuada dentro do Infoglobo. A marca continua como um site e jornalistas que trabalham também com internet foram desligados. Em janeiro, o grupo deve acabar com a revista Época impressa, que depois ela de fato acabou. Essa matéria, ela foi muito lida também, gente, porque eu conversei com pessoas que trabalham dentro da Globo, pessoas que me deram depoimentos em off, e muitas das informações depois elas se confirmaram. Não necessariamente quando saiu a matéria, a revista Época, no caso, acabou no final de 2020. Se eu não me engano, deixa eu ver aqui, o fim da revista Época impressa. Fim da revista Época. Vou até pegar a data aqui, só para não dar uma informação errada para vocês. Foi em maio de 2021, errei por alguns meses, mas foi isso que aconteceu. Dias piores virão. No Ibope, a Globo mantém uma média de 13 pontos nas 24 horas. No segundo lugar entre as emissoras de televisão aberta, o SBT está com uma média de 6 pontos, investindo pouco em renovação. O terceiro lugar é da Record, que caiu cerca de 5 pontos e ainda tem mais receita para fazer contratações, mas tem a proeza de ter o seu principal telejornal, o Jornal da Record, com problemas para crescer na grade. O DCM fez algumas entrevistas com críticos e especialistas em televisão para entender a situação empresarial e política da Globo. A emissora perdeu quase 40% de participação na publicidade do governo federal para ficar com cerca de 16% com Bolsonaro, de acordo com o TCU. Laurindo Lalo Leal Filho, jornalista e sociólogo, autor dos livros Atrás das Câmeras, Relações entre Cultura, Estado e Televisão, A Melhor TV do Mundo, O Modelo Britânico de Televisão e TV Sob Controle, A Resposta da Sociedade ao Poder da Televisão e Vozes de Londres, Memórias Brasileiras da BBC, que eu tenho esse livro que é muito bom, inclusive, acha que se trata de um processo irreversível que afeta inúmeros setores da economia. Para Lalo Leal, os sindicatos precisam se mobilizar para que os demitidos da TV Globo recebam seus direitos trabalhistas em um cenário de até 4 mil cortes, mas complementa que os governos Temer e Bolsonaro fragilizaram essas entidades. Aliado a isso, há o alto nível de desemprego em diferentes setores da comunicação, especialmente no jornalismo, o que dá às empresas um grande poder para promover a substituição de mão de obra, visando a contenção de custos, como a redução de salários, diz. O escritor e jornalista Emiliano José é autor de livros como Jornalismo de Campanha e a Constituição de 88 e Imprensa e Poder, Ligações Perigosas, além de ter sido deputado federal pelo PT. Ele acredita que os impérios midiáticos muitas vezes caem em armadilhas do próprio capitalismo e não percebem os sinais da crise do seu próprio modelo de negócios. O meu saudoso amigo Paulo Henrique Amorim, que se foi recentemente, já dizia há algum tempo que a Globo estava chegando ao seu fim. Parecia um exagero da parte dele, mas a emissora está de fato morrendo gorda, afirma. Ele tem ressalvas com a internet. Não se deve romantizar o meio digital. Ele também é controlado por monopólios. A chegada dessas empresas abocanham boa parte da publicidade que era da Rede Globo. Essas demissões são sintomas da decadência da Globo, que sente a digitalização e como ela não conseguiu se reciclar. Vi a Globo desde o seu nascedouro, do jornal o Globo, e da participação de golpes contra Getúlio e a favor da ditadura. Foi porta-voz conivente com as mortes do regime. Mais tarde, ela ajudou o Collor e se arrependeu. Foi linha auxiliar de Fernando Henrique Cardoso e foi para o combate contra o governo Lula. Hoje ela combate um governo de extrema-direita, mas concorda com Guedes. São as ironias da história. O que diz a Globo? Eu também fui atrás da Globo para buscar um posicionamento, né, gente? Cleusa Ramos mandou aqui: ninguém vai mais querer assistir a mídia marrom, morde a sopra, não investiga se a notícia é verdade ou não, como a farsa a jato. Piero Pellicro: a função da Globo assumiu a partir de 65 para atender aos interesses do tio Sam, é vergonhosa, deveria arrumar a mala e sumir. Luiz Giglione: será que a manutenção do streaming deles, logicamente eu falo da Globoplay, também será afetada? Falo isso pois eu estava a fim de assiná-lo, pois tem muito filme brasileiro que só tem lá. A Globoplay é boa, viu, Luiz? Mas é o que os nossos amigos também estão falando. A Globo é uma empresa que, infelizmente, ela fez muito mal ao Brasil também. E não é à toa também que ela está enfrentando todos esses cortes. Então, é um sintoma
de uma doença mais séria que ela enfrenta. O Diário do Centro Mundo entrou em contato com a assessoria da Rede Globo questionando sobre as demissões em curso, as projeções de cortes e o achatamento de salários e a redução de publicidade do governo Bolsonaro. Recebemos a seguinte resposta: o número de demissões apontado não procede. Todas as grandes empresas modernas passam por processos de busca de eficiência e evolução constante, e nesse contexto é natural que se façam ajustes. Na Globo não é diferente. Então eles mandaram para mim esse posicionamento oficial de como está a situação do maior grupo de comunicação do país. E não é pouca coisa, gente. Por isso que a gente está abordando esse tema.